Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é desvendando o Apocalipse. Vou falar das 7 pragas, as 7 últimas pragas, que era do Apocalipse. Por que 7 últimas pragas? Porque eu falei das 6 trombetas, ela falta a 7ª ainda. Que daí praticamente as 6 trombetas, elas são uma praga, né, que vão só atingir os ímpios, que era o povo de Deus não será atingido. Então, por isso que a gente classifica como as 7 últimas pragas. Teve as 6 primeiras trombetas, né, que era a contrafação de Satanás, que ela marcou contra o seu povo, que era que judiou do seu povo, né, que o povo que ficou do lado, que era que aceitou o selo da besta, que era, a porta da graça já se fechou, que era, então quem se salvou, salvou, quem não se salvou se tornou ímpio, que ela aceitou a marca da besta e por isso que ela faz parte do grupo de Satanás. Então por isso que era que Satanás, que ela foi contra o seu povo, que era que judiou do seu povo. Então por isso uma série de juízos contra o seu povo. Então é por isso então que as 7 últimas pragas agora é juízo de Deus. São juízos de Deus agora que vão cair sobre os ímpios. Mas antes de eu falar tudo sobre este assunto do Desvendando o Apocalipse, eu vou pedir a sua ajuda para se inscrever no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, deixe seu like e compartilhe o meu vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. Era para divulgar o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, meu Pai, que começou hoje ao pôr do sol, o sábado do Senhor, começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas do seu dia, Senhor, para te adorar, para te glorificar, para te bendizer, Senhor, para que a gente possa viver em paz nesse dia, Senhor, junto contigo, Senhor, nos guardando, quero sempre nos protegendo de todo o mal, Senhor. Por isso, meu Deus, quero vir aqui hoje para falar do assunto das 7 últimas pragas que acontecerá no futuro, depois que sair o decreto dominical. Todas essas coisas vão acontecer. Por isso, meu Deus, que antes que o povo ímpio passe por esta aprovação, que ela entenda a porta da graça está aberta, antes que a porta da graça se feche, Senhor, que o Senhor derrame graças aos corações dessas pessoas que não conhecem a Tua palavra, que precisam voltar ao primeiro amor. Por isso, meu Deus, eu peço a sua ajuda do Senhor, meu Pai, para que eu possa proclamar esta palavra. Faça-me de mim o seu servo no Senhor, meu Deus, para que eu possa transmitir esta mensagem para todos os povos, nações e línguas, para que eles possam saber que o Senhor é nosso Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Para começar, falar das 7 pragas do capítulo 16, eu voltei para o Apocalipse 14. Depois das 3 mensagens angélicas, ele está falando aqui de uma 4ª voz, que vai começar a impor, que era o juízo, que era sobre os ímpios. Por isso, que aí a porta da graça já se fechou. Então, por isso que tem essa 4ª voz, que era a ceifa e a vidma. Que eu vou falar também do capítulo 15, que vai ser um pouco longo hoje o vídeo, porque eu vou falar tudo sobre esses temas. Eu não gravei o vídeo semana passada, porque, igual vocês viram agora, eu estou com a voz, não na minha voz original, né? Não estou com a minha voz original, e estou melhorando da tosse. Semana passada eu estava muito doente, com tosse, gripe,
Então, por isso, não tinha condições de gravar os vídeos. Então, por isso, eu peço a compreensão de vocês. Se vocês sentiram falta do meu vídeo semana passada, eu peço desculpas para vocês, porque eu estava muito doente. Vamos lá. A quarta voz, no capítulo 14 de Apocalipse. Volta lá no capítulo 14 e vamos ver depois a terceira voz, que fala sobre quem adorou a besta e aceitou a sua imagem, que ela vai arder com fogo e enxofre. Então vamos lá para a quarta voz. Versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quer dizer, aqui a quarta voz, o cara está dando um checkmate. O cara está selando, o cara já selou, né? As três mensagens angélicas, e a quarta voz está selando, completamente os salvos. Agora vem a ceifa, dos ímpios. Versículo 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quem é esse filho do homem? Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho de Deus, também que é Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Versículo 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que já estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Quer dizer, aqui está antecipando. Aqui, nesse versículo 15, está falando do futuro, mais distante ainda, que é a volta de Jesus. Que quando Jesus voltar, ele vai ceifar os ímpios e vai recolher os salvos. Então, aqui está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Agora, a vídima, versículo 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vimou a videira da terra, e lançou-lo no grande largar da cólera de Deus. E o largar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do largar até os freios dos cavalos, numa tensão de 1.600 estádios. Quer dizer, que a ira de Deus, parece barulho de estádio, da torcida de estádio, que ele passou a foice em praticamente todos os ímpios. Os ímpios que sofreram com as trombetas, com as pragas, agora estão sendo sofridos pela foice de Deus, pela ira de Deus. Agora no capítulo 15 está falando o que acontecerá com as 7 pragas. Está falando dos 7 flagelos. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Se fizeram manifestos
Deus envia os flagelos. Depois destas coisas olhei e abriu no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Aqui terminou o capítulo 15. Agora eu vou começar a falar das 7 últimas pragas. Depois eu vou ler pelo livro Eventos Finais, o que a serva do Senhor Ellen G. White fala das pragas. O que ela diz sobre as pragas do Apocalipse. O primeiro flagelo, capítulo 16, versículo 1. Ouvi a vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Quero buscar aqui uma prova aqui para vocês sobre esses 7 pragas. Então, uma prova interessante. Cara, que significa, cara, com as pragas que aconteceu no Antigo Testamento. Essa primeira praga que fala é sobre úlceras. Olha o que aconteceu com a 6ª praga do Egito. Vamos voltar lá para Êxodo. Deixa eu achar aqui o capítulo. Sexta praga, que era a primeira praga, que era inclui com a 6ª praga do Egito. Olha lá, versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire para o céu, diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram a cinza de forno e apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Quer dizer, a primeira praga inclui com a 6ª praga do Egito, que é a praga da úlcera. Então, a primeira praga é sobre úlcera. A segunda praga, que também tem a ver com a praga do Egito. São 3 pragas apenas que inclui com a praga do Egito. A primeira, a segunda e a 4ª praga. Vamos ver a segunda praga. Versículo 3. O segundo flagelo: derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Vamos lá, vou para o Egito para falar sobre a primeira praga, lá no Êxodo. O que aconteceu na primeira praga?
Primeira praga, as águas se tornem sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Recusa deixar ir ao povo. Vai ter com Faraó pela manhã, e lhe sairá as águas. Estará à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, que me enviou para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal. Os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como os de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e de seus oficiais, e de toda a água do rio se tornou em sangue. Quer dizer, essas são a primeira praga do Egito e a segunda praga, que era do Apocalipse. As pragas também, que ela inclui com as trombetas, que era Satanás, que ele imita tudo que é de Deus. Que tem as 3 mensagens angélicas, também tem as 3 mensagens satânicas, que eu vou falar daqui a pouquinho. Que era antes de cair as pragas, o dragão, a besta e o falso profeta, que vão proclamar as 3 mensagens satânicas. E eu vou falar aqui, quais são as 3 mensagens satânicas. Ele imita tudo, e as trombetas não seria diferente, que era a contrafação de Satanás. Era por isso que as mesmas pragas que Deus está derramando sobre o povo ímpio, Satanás também imitou as mesmas pragas e judiou de seu povo. Dá uma olhadinha lá nas trombetas, se não tem um paralelismo que era sobre aquela trombeta e a praga. O terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és santo, tu és que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quer dizer, o que está falando aqui? Que na segunda praga, que é o derramamento de sangue no mar. Que o povo não pode beber água, que era os animais, não pegar animais que era do rio, que era como peixes, que era para comer, que era não puderam mais. Quer dizer, que ela passaram sede e fome. Que era uma palavra bíblica, que era que eu não lembro a passagem, que fala que era, irão de um lado para o outro. Não sei se é Oséias, que era que fala que ainda irão de um lado para o outro, que era com fome e com a sede. Por quê? Que era a sede, que era de proclamar, que era a palavra, e fome de aprender. Fome de aprender a palavra, que era de procurar alguém, que era para ensinar, que era a palavra. Mas não adiantará mais, porque a porta da graça já estará fechada. Se tiver que procurar, procure agora. Procure quando sair o decreto dominical, que eram as 3 mensagens angélicas, que eram 144 mil, vão vir para proclamar a última mensagem, que era o último evangelho. Então, se tiver que procurar, procure hoje. E se não procurar hoje, que era os 144 mil. E o que está falando aqui do terceiro flagelo? Que esta praga é principalmente para a igreja, que era a igreja satânica, que era a igreja falsa, que era
Igreja Católica Apostólica Romana, que derramou a sangue, que era na Idade Média, que derramou sangue, que era de pessoas inocentes, matou mais de 100 milhões de cristãos, que era na Inquisição Papal. Então, esta praga que era justamente para essas pessoas, para esta igreja, que era uma condenação. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. A quarta praga tem como participação a nona praga do Egito. Vamos para a nona praga do Egito. E trevas, que era praticamente, que era a quarta praga que é de queimaduras, que as pessoas que vão estar queimando a mais de 40, 60 graus, 60, 70 graus que seja, ou até mais, que a gente não sabe o número exato, mas as pessoas se queimarão e sentirão como se estivessem em trevas, que era sem quem ajudar, sem quem procurar, que elas não enxergarão em nada, que elas vão ficar numa escuridão tremenda, que elas se tornarão em trevas. Vamos lá, nona praga, trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que que possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas expressas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem com uma unha ficará. Porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem dissestes, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Quer dizer, esta é a nona praga, com a quarta praga do Apocalipse. Agora acabou com a genealogia com o Êxodo. Agora, o quinto, o sexto e o sétimo flagelo, que são inteiramente o dragão, a besta e o falso profeta, a igreja. O quinto flagelo, versículo 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Quer dizer, que era justamente ali no trono da besta, que era do trono papal, que ela vai vir uma úlcera, que ela vai vir, que ela vai morder a língua de tanta dor, que ela, toda a doença que Deus enviará a seu trono. O sexto flagelo, versículo 12, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparastes o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais, e se dizem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quais são as 3 mensagens satânicas
que significam 3 espíritos imundos. O que significa? O que a besta, o falso profeta e o dragão vão dizer para persuadir o povo? Ecumenismo, que já está a caminho, o Papa Francisco já está a passos largos desde 2013, quando ele coisou o posto do Vaticano. Desde 2013, praticamente há 11 anos, já vem trabalhando para unir igreja, para unir as igrejas, todas as religiões. Isso é ecumenismo. É ecumenismo. A segunda mensagem, união de igreja e Estado. Alguma vez, nesta vida, deu certo a união de uma igreja e de um Estado? Não deu certo. Volte para a Idade Média. Igreja e Estado. O que aconteceu? Carnificina, de mais de 100 milhões de cristãos. Eles editavam leis, editavam as suas regras, a sua doutrina da igreja, baniu a Bíblia Sagrada. E você acha que deu certo a união da igreja com o Estado? Numa idade de trevas? E você acha que vai dar certo agora, no tempo final? Também será um tempo de trevas, mas só que será curto, por 3 anos e meio. Vai ser um tempo de trevas, mas o povo de Deus será salvo. O povo de Deus não passará pela mão desses homens, que já estarão selados com o selo de Deus, com a unção do Espírito Santo, que já estarão selados, mas vai ter a angústia de Jacó. Ela vai ver pessoas que são seus parentes, aquelas pessoas que você conhece, que está sofrendo pelas trombetas e pelas pragas. Por isso é a angústia de Jacó. E pensar também que você está sendo perseguido, você está sendo perseguido para morrer, mas você não morrerá mais, você está selado. Continuando aqui, a terceira mensagem, milagres e sinais. Olha aqui no Apocalipse 13. A besta que emerge da terra, os Estados Unidos da América do Norte, faz com que a terra e os seus habitantes adoram a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu se faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo: aos que habitam sobre a terra, que faça uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Quer dizer, os Estados Unidos, junto com o Vaticano, junto com o Papa, vai se unir primeiro no decreto dominical. Os Estados Unidos da América do Norte proclamará esse decreto. O 6º selo abrirá, vai vir terremotos, a lua se escurecerá como sangue, as estrelas cairão, a lua se torna sangue. Momento de trevas, um grande terremoto acontecerá. Vai começar o juízo dos vivos, que ainda estamos vivendo no juízo dos mortos. Começará o juízo dos vivos. Aí, por 3 anos e meio, os Estados Unidos da América do Norte e o Vaticano se unirão como igreja e Estado. Quer dizer, a igreja e Estado hoje ainda não está em vigor. Os Estados Unidos da América, desde quando os pais peregrinos chegaram em 1620 chegaram na Terra do Norte,
para fugir da perseguição papal. Quando entraram na terra da América, a lei para eles foi: Estado é Estado, religião é religião, não tem comunhão. Nós ficaremos com a política e quem quiser proclamar a sua religião, proclamará. Não uniremos. Desde 1620, os Estados Unidos da América não têm comunhão com a Igreja, mas no decreto dominical se unirá com a Igreja. Estado e Igreja se unirão. Vai começar um momento de trevas, um momento catastrófico, mas o povo de Deus será salvo. Não se preocupe, irmãos e irmãs. Então, vamos continuar o sexto flagelo. E eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram um lugar em hebraico que se chama Armagedon. Quer dizer, fala aqui que Deus virá como um ladrão. No dia da segunda vinda de Jesus, que ela não vai pegar todo mundo de surpresa, porque ela na sétima trombeta anunciará o dia, a volta de Jesus. Mas os ímpios que não escutarem essa mensagem, ela vai se admirar com a segunda vinda de Jesus. Não esperarão. O sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, eis que a grande cidade se dividiu. Se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada e com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo de chuva de pedras e dos homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Quer dizer, o sétimo flagelo, que era praticamente, que era sela como perto da segunda vinda de Jesus. Quer dizer, que vai ter um grande terremoto e que ele vai matar praticamente quase todos os ímpios. Mas ainda ficará uma parte, né, para ver aquela volta de Jesus. As 7 últimas pragas e as pragas e os ímpios. As 7 últimas pragas e os ímpios. Aqui é o livro O Eventos Finais. O grande tempo de angústia, a primeira parte. As taças da ira de Deus são derramadas, solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. E logo o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia, e as 7 últimas pragas estarão para ser derramadas. Os raios da ira de Deus estão prestes a cair, e quando ele começar a punir os transgressores, não haverá um período de intervalo até o fim. As nações em conflito. 4 poderosos anjos detêm os poderes da terra até que os servos de Deus sejam selados na fonte. As nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refriadas pelos anjos. Quando for removido este poder moderador, virá um tempo de aflição e angústia. Serão inventados mortíferos artefatos de guerra. Navios com carregamentos de seres humanos serão sepultados no grande abismo. Todos que não têm o Espírito da Verdade se unirão sob a liderança de agentes satânicos, mas deverão ser mantidos sob o controle até que chegue o tempo para que a grande batalha do Armagedon. O mundo em ruína.
Anjos estão agora retendo os ventos das contendas, para que não sopre antes que o mundo tenha sido avisado de sua condenação vindoura. Mas está formando uma tempestade prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma caneta poderá descrever. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deviam cair sobre a Jerusalém há de ter outro cumprimento no qual aquela terrível desolação foi apenas uma tênue sombra. No destino da cidade escolhida podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e pisou a sua lei. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. A cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impiedosos dos desejos humanos, ficarão à solta todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a sobreveio a Jerusalém do passado. Aqui Ellen White está falando das pragas. Vamos lá ver o que ela disse. Quando as duas primeiras pragas, quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira sem mistura que deve cair sobre os que adoram a besta e a sua imagem, e recebem o seu sinal. As pragas que sobrevieram ao Egito quando Deus estava prestes a libertar Israel eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo precisamente antes da libertação final do povo de Deus, disse o autor do Apocalipse, descrevendo esses tremendos flagelos. Aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O mar se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns acusavam a Deus e a amaldiçoavam. Outros corriam para o povo de Deus e pediam que lhe ensinasse como escapar dos juízos divinos. Mas os santos nada tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores fora derramada. A última oração aflita fora oferecida, suportando o último fardo pelos pecadores e dada a última advertência. Isso foi escrito em 1858. A terceira praga. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. Então viram as 7 últimas pragas. Essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nos havia trazido juízos divinos sobre eles, e que se pudesse livrar da terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para matar os santos, que fez com que eles clamassem dia e noite por livramento. E os rios e as fontes das águas se tornaram em sangue. Terríveis como são esses castigos, a justiça de Deus é plenamente vindicada. Declara o anjo de Deus: justo és tu, ó Senhor, porque julgastes estas coisas, vistos como os derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Condenado o povo de Deus à morte, são tão culpados do crime do derramamento de seu sangue como se tivesse sido derramado por suas próprias mãos. A quarta praga. Na praga que se seguirá será dado o poder ao sol para que abrace os homens com fogo, e os homens serão abrasados com grandes calores. Os profetas assim descrevem a condição da terra naquele tempo terrível. A terra está triste, porque a colheita do campo pereceu. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas porque não têm pasto. E os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções do tempo que se tornarão lamentos. Muitos e muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Estas pragas não são universais, caso contrário, os habitantes da terra seriam completamente exterminados. Contudo, os mais terríveis flagelos nunca antes experimentados por mortais. A quinta praga. Com brados de triunfo, zombariam
e pranqueamento, aglomerações de indivíduos maus estarão prestes a atacar a presa, quando uma densa escuridão mais intensa que as trevas da noite cairá sobre a terra. Então o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessará os céus e aparecerá cercar cada um dos seus grupos grupos em oração. As multidões iradas subitamente deterão, silenciarão com gritos de zombaria. Será esquecido o objetivo de sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos e contemplarão o símbolo da aliança de Deus, desejando se colocar ao amparo de seu esplendor insuperável. Seja a meia-noite que Deus manifestará o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparecerá resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas sucederão com rapidez. Os ímpios contemplarão a cena com terror e espanto, enquanto os justos virão com solene alegria os sinais de seu livramento. E nesse tempo tocará a sétima trombeta, que era depois antes da sexta praga, que era na quinta praga, aparecerá, vai se tocar a sétima trombeta, que era o dia, a hora e o dia da volta de Jesus. A lei de Deus aparecerá no céu. Aparecerá então no céu uma mão segurando 2 tábuas de pedras sobrepostas. Disse o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 50, verso 6. Aquela santa lei e a justiça de Deus que por entre trovões e chamas foi por Sinai proclamada como guia da vida. Será revelada então aos homens como a regra do juízo. À mão sobre as tábuas são vistos os preceitos do decálogo como que escritos com fogo. As palavras são tão claras que todos conseguem ler. A memória será despertada. As trevas da superstição e heresia serão dissipadas de todas as mentes. Os 10 preceitos divinos breves, abrangentes e cheios de autoridade serão apresentados à vista de todos os habitantes da terra. Os perdidos condenarão os seus falsos profetas. Membros da igreja que viram a luz se convencerem, mas confiaram a sua salvação ao pastor no dia de Deus, ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível clamor: estou perdido eternamente. Estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de estraçalhar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. Todos se unirão em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, lavaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam diante do mundo a sua obra de engano. As multidões estão cheias de raiva. Estamos perdidos, exclamam. E vocês são a causa de nossa ruína, e voltam-se contra os falsos pastores. Aqueles que os mais admiraram pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam com honraria se levantarão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os homens idosos, aqueles que a quem Deus dera a grande luz, e que haviam ocupado o lugar de depositórios dos interesses espirituais do povo, haviam traído os que foram confiados. A palavra de Deus é invalidada por falsos pastores. Em breve sua obra se voltará contra eles. Então serão testemunhadas as cenas descritas em Apocalipse 18, em que os juízos de Deus cairão sobre a Babilônia mística. Quer dizer, por que eu falo para vocês? Que vocês vão ficar acreditando em falsos pastores? Em falsos ensinamentos? Procurem a Bíblia. Leia a Bíblia. Depois, se você entendeu a Bíblia, os livros da serva Ellen G. White, que é a luz menor, ela mesma fala: eu sou a luz menor, procurem a luz maior primeiro, depois vocês procuram a minha luz, que é a menor. A luz maior guiará
A luz menor guiará para a luz maior. A luz maior guiará para a luz menor. Perdão. Quer dizer, que você primeiro lê a Bíblia, que entenda a Bíblia. Para vocês não passar por esse tempo, de vocês verem a lei de Deus estampada na 7ª trombeta, que era a lei de Deus, 10 mandamentos. Querer ver que o sábado do Senhor é o dia para se guardar e você está guardando domingo. Você aceitou o selo da besta. A sua vida inteira aceitando o selo da besta. Aceitando domingo como dia de adoração, que é o sábado do Senhor. Fazendo do sábado o dia alternativo para você fazer tudo o que você puder. Você guardar domingo ainda não guarda direito. Você nem sabe como é guardar um dia. Vários evangélicos guardam domingo, mas faz churrasco no domingo. Sai para ir para o shopping no domingo. Vai para o parque de diversão. O dia para ser guardado é para você ficar na sua casa, estudar as profecias, dar estudo bíblico, visitar, gente, as pessoas que estão com necessidades, hospitais, visitar lar de idosos, dar estudo bíblico, fazer o bem, para as pessoas, ter reunião familiar ali para estudo bíblico, não ir para shopping center, área de lazer, para center park, esquece. A 6ª praga. Os espíritos diabólicos irão aos reis da terra e ao imundo inteiro para mantê-los do engano e forçá-los a se unir a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. O Espírito de Deus está gradualmente se retirando do mundo. Satanás também está concentrando as forças do mal, dirigindo seus reis do mundo para inteiro para reuni-los sob o seu restade e prepará-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Após a descrição que João em Apocalipse 16 fez desse poder operador de milagres que ajuntará o mundo para o último grande conflito, os símbolos serão deixados de lado e a voz da trombeta dá mais uma vez o sonido certo. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Depois de sua transgressão, Adão e Eva estavam nus, pois a vestimenta de luz proteção se afastaram deles. O mundo terá esquecido a amoestação e as advertências de Deus, como aconteceu com os habitantes do planeta no tempo de Noé, e também com os moradores de Sodoma. Eles acordaram com todos os seus planos e invenções de iniquidade, mas de repente choveu fogo do céu e consumiu os habitantes ímpios. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. A última grande batalha entre o bem e o mal. 2 grandes poderes supostos são revelados na última grande batalha. De um lado está o Criador do céu e da terra. Todos se encontram do lado dele e têm o seu selo. Eles são obedientes às suas ordens. Do outro lado está o príncipe das trevas, com que escolheram a apostasia e a rebelião. Um conflito terrível está diante de nós. Estamos nos aproximando da batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que tem estado sob controle será solto. O anjo da misericórdia está dobrando as asas, preparando-se para descer do trono para deixar o mundo sob o domínio de Satanás. Os principados e poderes da terra estão acirrada revolta contra o Deus do céu. Estão cheios de ódio contra os que servem e em breve, muito em breve, será travada a última grande batalha entre o bem e o mal. A terra será o campo de batalha, o local da peleja das vitórias finais aqui, onde por tantos tempos Satanás tem investigado os seres humanos contra Deus e a rebelião será repelida para sempre. As batalhas entre os 2 exércitos são tão reais como as travadas pelo exército deste mundo, e do resultado do conflito espiritual dependem destinos eternos. A sétima praga. Deixa eu ler aqui. Todos escolherão um lado.
Todo mundo estará de um lado, de um outro da questão. Será travada a batalha do Armagedon. E nesse dia nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem alerta e, como as virgens prudentes, ter azeite em nossas vasilhas e em nossa lâmpada. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. A inimizade de Satanás contra o bem se manifestará cada vez ao conduzir a atividade de suas forças em sua última obra de rebelião. E toda pessoa que não seja inteiramente entregue a Deus e não seja guardada pelo poder divino fará uma aliança com Satanás contra o céu e se unirá na batalha contra o governador do universo. Logo todos os habitantes da terra terão tomado partido ou favor ou contra o governo do céu. A sétima praga. Precisamos estudar o derramamento da sétima taça. Os poderes do mal não se renderão no conflito sem lutar, mas a providência divina em que tal parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Quando a terra for iluminada com a glória do anjo de Apocalipse 18, os elementos religiosos bons e maus despertarão do sono, e os exércitos do Deus vivo colocarão em campo. Em breve será travada a batalha do Armagedon, aqueles cuja vestimenta está escrito o nome, Rei dos Reis, os Senhores e Senhor dos Senhores. Conduz o céu dos exércitos do céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. A terra inteira se deslocará, elevando-se como as ondas do mar. Sua superfície se desfará, seus próprios fundamentos parecerão ceder. Cadeias e montanhas afundarão, ilhas habitadas desaparecerão. Os portos marítimos que pela iniquidade se tornarão como Sodoma serão tragados pelas águas enfurecidas. As cidades da terra mais cheias de orgulho serão destruídas. Os palácios luxuosos em que os grandes homens do mundo esbanjaram suas riquezas e com a glorificação própria deles morarão diante de seus olhos. As paredes das prisões se romperão, e o povo de Deus que estiver retido em cativeiro por causa de sua fé será liberto. As 7 últimas pragas e os justos. O grande tempo de angústia, segunda parte. O início. Quando Cristo cessar sua obra como mediador em favor do ser humano, começará esse tempo de angústia. Então estará decidido o caso de todas as pessoas, e não haverá sangue expiatório para purificar o pecado. Ao deixar Jesus sua posição como intercessor junto a Deus, será dado um anúncio solene. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. Então o espírito repressor de Deus será retirado da terra. Preparado para a hora decisiva. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais planetará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra, terá recebido a chuva seródia, o refrigério pela presença do Senhor, e estará preparado para a hora decisiva que está diante dele. No céu, anjos se apressam de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos que foram fiéis aos preceitos divinos receberão o selo do Deus vivo. Então Jesus deixa de interceder no santuário celestial. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súditos ficou completo, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues e aos herdeiros da salvação, e Jesus deve reinar como Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Muitos morrerão antes do tempo da angústia, que era no comecinho ali do decreto dominical. Nem sempre, porém, é prudente suplicar cura incondicional. Ele sabe que aqueles em favor de quem fazem petições seriam capazes de suportar a aflição, e há a prova que eles seriam caso vivessem. Conheço o fim desde o princípio, muitos casos venham sobre o nosso mundo. O Senhor muitas vezes me instituiu que muitos pequeninos morrerão antes do tempo de angústia. Veremos de novo nossos filhos, vamos nos encontrar com eles e reconhecê-los nas cortes celestiais. Vou ler o decreto de morte e mais um tema aqui e encerrarei o vídeo.
O decreto de morte. Saiu um decreto para matar os santos e o que fez com aqueles que clamassem dia e noite por livramento. Assim como Nabucodonosor, o rei de Babilônia, prolongou um decreto que de todos os que não se prostrassem e adorassem a imagem seriam mortos. Também será feita uma proclamação de que todos os que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com a prisão e morte. Leiam todos atentamente o capítulo 13 de Apocalipse, pois ele tem que ver com todo ser humano, grande ou pequeno. Estás prestes a sobrevir o povo do tempo da angústia. Então sairá um decreto proibindo os que guardam o sábado do Senhor comprar ou vender, ameaçando-os de punição e mesmo de morte, e não observarem como dia de descanso o primeiro dia da semana. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, e os livres e os escravos, se conformem aos costumes pela igreja, pela observância do falso sábado. Todos que recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis. Se declarará finalmente serem merecedores de morte. A ira humana está especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. E por fim um decreto universal denunciará esses como dignos de morte. Semelhante às de Assuero, quer dizer, mais uma prova, que foi daqui de Nabucodonosor, né, que os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, que ela não adorou a imagem e foi lançado ao fogo ardente, né, que ele foi liberto, e foram libertos, que ela também aconteceu no tempo da rainha Esther. O decreto que finalmente será contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que o Assuero prolongou contra os judeus. Hoje os inimigos da verdadeira igreja vêm de um pequeno grupo de guardadores do sábado em um Mordecai à porta. A reverência do povo de Deus e por sua lei é a constante repreensão os que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando ao seu sábado. Vi então os principais homens da terra se reunindo e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Vi um impresso espalhado nas diversas partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade, para que depois de certo tempo matar os santos, a menos que eles renunciassem à sua fé estranha, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Se o povo de Deus puser a confiança nele e pela fé se apegar ao seu poder, o ardis de Satanás serão frustrados tão evidentemente ao nosso tempo como nos dias de Mordecai. Quer dizer, povo de Deus, eu vou ler mais uma aqui, ó. Como no tempo de angústia de Jacó. Por fim, será um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-los como merecedores de mais severo castigo, e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. O catolicismo no velho mundo e o protestantismo apóstata, no novo, adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas do profeta como um tempo de angústia de Jacó. Aos olhos humanos parecerá então, entretanto, em que o povo de Deus logo deverá selar o seu testemunho com um sangue, assim como fizeram os mártires antes deles. Eles mesmos começarão a recear que o Senhor os teria abandonado para caírem em mãos de seus inimigos, em um tempo terrível de agonia, dia e noite clamam a Deus rogando livramento, assim como Jacó, todos estão lutando com Deus. Seu rosto expressa a luta interna, a palidez é estampada em cada rosto, porém não deixam de orar fervorosamente. A experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar por poucos antes da segunda vinda de Cristo. O profeta Jeremias, em santa visão, olhando para aqui esse tempo, disse: ouvimos uma voz de temor e não a de paz, porque não se tornaram pálidos todos os rostos. Que grande é aquele dia e que não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Quer dizer, povo de Deus, que com o derramamento das 6 trombetas e o derramamento das 7 pragas, todo o povo de Deus assistirá, que ele ficará na angústia de Jacó, que era principalmente pensando que vai ser perseguido, que ele vendo seus parentes e amigos sofrendo pelas essas pragas.
sendo condenado eternamente. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, meu Deus. Esses minutos, essas horas, minutos e segundos que eu estive contigo, meu Deus. Fez de mim o seu servo para proclamar a palavra, proclamar esta atenção, Senhor, proclamar esta advertência, para que o povo de Deus se volte para o Senhor o mais rápido possível, antes de passar por essas provações, por esses decretos. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, por este alerta. E tudo isso agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo, para o YouTube divulgar o meu vídeo, e compartilhe com o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês para que mais pessoas possam conhecer o meu canal, Revelando as Profecias da Bíblia. Aqui você não terá, longe da profecia. Eu estarei sempre trazendo profecias para vocês aqui no meu canal. Feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!